Boa noite, meus amados. Aqui estamos novamente com nosso estudo bíblico e hoje será a lição 2, que tem como tema a origem do mal e o plano da salvação. Bom, como podemos harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento, morte, violência, terrorismo, roubos e assassinatos frios que acontecem todos os dias? Será que há harmonia entre um Deus de amor e a existência de tantas coisas ruins? Será que Deus ele é o responsável por tudo isso que tem acontecido no mundo? Nós iremos ver nessa lição quem é o verdadeiro responsável por tudo isso. A origem do mal. E vamos lá para a primeira pergunta. De quantos anjos é composto o exército de Deus? E a resposta está no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, que diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Nossa! O exército de Deus é composto por milhões e milhares de milhares. A descrição aqui de João, no livro de Apocalipse, é grandiosa. Então, assim é composto o exército de Deus. E a segunda pergunta, queridos, diz o seguinte: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Então, o exército de Deus é composto por milhões, milhares de anjos. E dentre esses tinha um líder chamado Lúcifer, cujo nome significa anjo de luz. Mas a Bíblia faz a descrição deste anjo, que se tornou ex-líder dos anjos. E no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, 15 e o verso 17, faz essa descrição. Diz a palavra de Deus: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Verso 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, ou seja, pecado em Lúcifer. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então aqui, no livro de Ezequiel, faz uma descrição bem interessante do anjo Lúcifer. Era perfeito, era um querubim ungido, guarda, né? Líder dos anjos. Andava nos caminhos deles em perfeição, até que um dia se achou pecado nele, iniquidade dentro do seu coração. Então ele se elevou o coração, se achou que poderia ser o máximo, o melhor, o primeiro, por causa de sua formosura, e então se corrompeu, por causa do seu resplendor, a sua sabedoria, e ele foi lançado por terra. Olha só o que aconteceu aqui com esse anjo, Lúcifer, líder dos anjos celestiais. Então, diante disso, ele cometeu outros pecados, além de elevar o coração, sentir orgulho por ser o líder dos anjos. Ele achou que deveria ser o primeiro também lá no céu. Então, que outros pecados esse anjo cometeu? Isaías capítulo 14, verso 12 a 14 nos responde. Diz o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu acima das estrelas,
de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora vem o pecado da arrogância, do orgulho neste anjo. Ele queria ser mais do que Deus, ele queria o lugar de Deus, se exaltou. Então nasceu no coração, a Bíblia não descreve como isso aconteceu, mas a Bíblia descreve que nasceu no coração de Lúcifer o pecado, a iniquidade. Ele queria tomar o trono de Deus, ele queria ser mais do que Deus, ele queria ser o próprio Deus. Então ele se achou que poderia fazer isso, se orgulhou. Queridos, isso é cruel. E aqui Isaías descreve ele como a estrela da manhã, o filho da alva, um anjo de Deus, que se rebelou contra Deus, porque queria o lugar de Deus, o trono de Deus, a exaltação de Deus. E no verso 14 ele diz que subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que audácia desse anjo caído. E a quarta pergunta, queridos. Então, depois, diante de tudo isso, dessa rebeldia, desse pecado, desses pecados desse anjo, qual foi o resultado dessa rebeldia desse anjo? O que aconteceu com ele? No livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 3, 4 e 7 a 9. E no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 18, está a resposta. Que resultado teve esse anjo depois dessa audácia em querer ser semelhante a Deus, querer o trono de Deus, o lugar de Deus? Diz a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 12, os versos que mencionei, 3, 4, 7 a 9. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Só lembrando que o livro de Apocalipse é um livro simbólico. E aqui dragão representa, a gente vai ver nos versos mais na frente, que o dragão aqui representa o diabo, Lúcifer, né? Que foi transformado em diabo e Satanás, esse anjo caído. Continuando a leitura, verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. É o verso 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, o resultado da rebeldia desse anjo caído, chamado Lúcifer, que foi transformado em Diabo e Satanás. O livro de Apocalipse é um livro simbólico, né? É um livro simbólico. Então, fala de dragão, fala de mulher, fala de estrelas, fala de Miguel, fala de várias coisas. O dragão aqui representa Satanás. Olha o verso 9 diz aí, ó, dragão, a grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Miguel é um título de Jesus Cristo. Então Jesus lutou, houve peleja no céu. Ele com os seus anjos lutou contra Satanás e seus anjos, o dragão e seus anjos. Mulher em profecia significa igreja, né? A gente vai ver mais na frente essa questão aí. Tá certo? E aqui, queridos, uma coisa que eu quero dizer para vocês, que diz que a cauda do dragão, ou seja, Satanás arrastou a terça parte das estrelas no céu. E nós vamos ver já já o que representa estrelas na profecia. E aí o Lucas capítulo 10, versículo 18 diz, mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, assim, se você tem o hábito de dizer, algumas pessoas têm o hábito de dizer, você é um anjo que caiu do céu. Olha só quem foi o anjo que caiu do céu. Satanás, o diabo. Então teve essa revolta toda no céu e ele foi expulso de lá. Jesus o expulsou juntamente com seus anjos. E eu falei para vocês o que significa estrela na Bíblia. Porque nós vimos que a cauda do dragão, ou seja, Satanás, conseguiu arrastar a terça parte das estrelas. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, vai nos responder o que significa estrelas em profecia. Vamos lá? Diz a palavra de Deus.
Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, as estrelas, né? Voltando aqui, que nós lemos aqui no verso 4, que diz que ele arrastou com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu, ou seja, a terça parte dos anjos, como diz aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Vocês observaram no comecinho que eu falei para vocês que o exército de Deus é formado por milhares e milhares, milhões de anjos? Então, a terça parte foi arrastada por Satanás aqui para a terra. Então, aqui na terra está o diabo, o antigo anjo de luz, que era Lúcifer, transformado em diabo, que é o sedutor do mundo, está aqui com os seus anjos. A terça parte. Ele não está sozinho. Por isso, queridos, a questão das guerras, da violência, destruição de lares, morte, fome, tudo é por causa dele. Então, na pergunta 5, diz o seguinte, que a advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden. Deus fez uma advertência. Que advertência foi essa? Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17 nos responde. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu essa ordem, uma ordem de amor, uma advertência de amor. Deus disse que eles poderiam comer livremente de toda a árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus estava dando uma advertência de amor, porque Deus conhece todas as coisas. Mas aconteceu que Adão e Eva pecaram contra Deus, né? Olha só, pergunta número 6. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Nós lemos lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 9, vocês recordam que o dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Então, aqui a serpente era o diabo. O que foi que ele disse à mulher? Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5 nos responde. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a astúcia de Satanás, transformado na serpente. É certo que não morrereis. Ou seja, desde o princípio o diabo, ele mistura a verdade com a mentira para confundir o ser humano. Então nós sabemos lá que ele foi lançado para a terra, foi expulso do céu por Miguel, que é Jesus. E veio aqui à terra e começou agora a sua artimanha, começou agora as suas ações abomináveis, terríveis, maldosas. E ele, conversando com a mulher, disse: não, vocês não morrem, porque se vocês comerem, vocês vão abrir os olhos e vão conhecer o bem e o mal, como Deus já estava instigando dentro do coração da mulher a curiosidade. Sabe que astúcia esse ser teve. Então, que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Nós sabemos de toda a história que Eva cedeu à tentação e fez com que seu marido também cedesse à tentação. Mas há algo interessante. Adão cedeu à tentação também. Ele poderia dizer não. Então, ambos pecaram. Então, Deus transmitiu uma certeza para eles dois quando eles pecaram. Gênesis capítulo 3, versículo 15 nos responde: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lembra que mulher em profecia é igreja? Nós vamos ver mais para frente o texto em Efésios, fala isso, capítulo 5.
Então ele iria colocar a inimizade entre o mal e a igreja, ou seja, entre o diabo e o povo de Deus. E ele diz ainda que entre a sua descendência e o seu descendente. E este descendente feriria a cabeça da serpente. Esse descendente é o próprio Cristo, na profecia, queridos. Pergunta número 8. De que maneira Satanás nos engana hoje? Então, já desde o princípio nós respondemos quem é o autor do mal. Satanás, o diabo, o ex-anjo do céu, né? O ex-líder dos anjos, o ex-Lúcifer, porque agora ele não é anjo de luz. Ele é diabo e Satanás, dragão, antiga serpente, como diz Apocalipse. E de que maneira hoje ele nos engana? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15, e também Mateus 24, diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 11, primeiro, né, versículo 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito porque os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Olha só. O diabo ele não aparece às pessoas como de fato ele é. Ele se transforma em luz. Ele mistura a verdade com a mentira. Ele procura coisas que atraiam o ser humano, e não que atraiam e distraiam, e não que afastem o ser humano do que é ruim. E Mateus 24 deixa claro porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, ele faz prodígios, faz milagres, faz sinais. É dessa maneira que ele tenta enganar. Ele procura aquilo que seduz a pessoa, que traz a atenção da pessoa, que distrai a pessoa, que afasta a pessoa de Deus. É assim que ele faz. Então, contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Ele realmente está com ódio. Ele sabe que o pouco tempo lhe resta, porque ele já sabe a sua sentença. Ele mesmo escolheu, né? E Apocalipse capítulo 12, versículo 12 e o verso 17 nos responde. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O verso 17. Irou-se o dragão, lembra que dragão é o diabo? Contra a mulher, lembra que mulher em profecia é a igreja? E foi pelejar contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então aqui o diabo está irado com o povo de Deus, com a igreja de Deus. Ele está irado com você, porque você é uma pessoa que quer obedecer a Deus. Observem aqui. Ele foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou seja, aqueles que obedecem ao Senhor, que servem a Deus, como você que está ouvindo essa mensagem de hoje, essa lição de hoje. Se você parou para ouvir, você é uma pessoa de Deus, você é um filho de Deus, obediente a Deus. Então ele está irado, ele quer atacar você. Mas sabe, existe uma possibilidade grandiosa de vencer a Satanás. Como nos é possível vencer a Satanás? A gente não está sozinho. Ele está irado contra nós, como diz aqui no texto anterior, em Apocalipse 12, 12 e 17. Mas a gente tem uma possibilidade de vencer ele. Que possibilidade é essa? Efésios capítulo 6, verso 10 a 18, diz a palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Amém. Podemos vencer a Satanás com o poder de Deus. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então você tem Deus. Ele é o autor, né, de toda a vitória, o nosso Deus. O diabo é o autor da origem do mal. Ele originou o mal. Ele trouxe o mal para a terra. Mas temos o poder vencedor de Jesus. Ele trouxe, fez o homem pecar. E agora, diante de tudo isso, agora Deus tem o plano da salvação. Que maravilha! Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Diz a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, e o capítulo 6, verso 23. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quantos são pecadores? Todos são pecadores. E o resultado do pecado é o afastamento de Deus, é a morte. Mas sabe, queridos, Deus nos ama tanto, né? Deus manifestou uma reação diante da entrada do pecado. Que reação foi essa? Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus e o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Então a manifestação de Deus, a reação dele foi tristeza pelo homem ter pecado. Ele foi procurar Adão e Adão estava escondido com medo de Deus. Sabe, queridos, Deus nos ama. E aí a condição da natureza humana após o pecado. Gênesis 6,5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desenho do seu coração. Jeremias 13:23 por acaso o etíope pode mudar sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? E Mateus 15:19 porque do coração procede mau desígnio, que são homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Então a condição da natureza humana agora era pecaminosa, era afastada de Deus. E ainda continuava dizendo que quais são as outras características da natureza humana pecaminosa. Efésios capítulo 2, verso 3 diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios capítulo 4, versículo 18: obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. E 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, a natureza do homem era pecaminosa, afastada de Deus, viver em delito. Mas aí Deus, por seu amor tão grandioso, que é inexplicável, fez um plano. Então, que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Em um verso bem conhecido, em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou você de tal maneira, Deus amou a mim de tal maneira, que deu seu Filho único para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que Jesus fez por nós na cruz? Isaías capítulo 53, versículo 2 a 6 diz: porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de sua terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e o que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Mas aí continua o verso: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então Jesus escolheu vir à terra, morrer por você e por mim, sofrer a cruz. Uma criatura não poderia salvar outra criatura, só apenas o Criador poderia fazer isso. E ele escolheu. Que plano maravilhoso, queridos. Então, quem pode então mudar a nossa natureza humana? Nós por nós mesmos não podemos, mas quem pode fazer isso? 1 Samuel capítulo 10, verso 6, diz a palavra de Deus: O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Então o Espírito Santo do Senhor pode mudar a sua natureza, pode mudar a minha natureza. A verdade, que é a palavra de Deus, pode mudar a natureza. Conhecer essa verdade liberta. Louvado seja Deus. Será que a salvação depende de nossas boas obras? O livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, nos responde: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então a salvação não depende de nossas boas obras. A salvação é uma pessoa, é Cristo Jesus. E quem o tem, tem a salvação. As nossas boas obras é o resultado da salvação em Cristo Jesus. Então você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. E pratica as boas obras porque é o resultado de estar em Cristo Jesus. Ele nos justifica. Então como podemos alcançar a salvação? Como pode o homem alcançar a salvação? 1 João capítulo 5, verso 11 e 12 nos dá a resposta. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, como podemos alcançar a salvação? Tendo a Jesus, porque Ele próprio é a salvação. Então, queridos, teve a origem do mal, mas Deus veio com o plano da salvação para salvar você e a mim. Agora Ele quer que você aceite pela fé o que Ele fez na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então creia. Então aceite. Receba essa salvação, esse plano maravilhoso. Porque você pertence a Deus. Está aqui o nosso compromisso de fé. Primeiro compromisso. No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar do lado de Deus e sua palavra. Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações. Creio no plano idealizado por Deus para a salvação do homem. Aceito o trabalho do Espírito Santo para transformar minha natureza e quero entregar o coração a Jesus aceitando-o como meu Salvador. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua vontade de receber a salvação em Cristo, de receber Cristo no seu coração, aceitando o que Ele fez por você, por amor, eu convido você agora a fechar os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, obrigado, Deus, por esse momento estudando a Tua Palavra, ao estudar sobre a origem do mal, tudo o que tem acontecido no mundo, mas temos uma esperança viva em nosso coração, o plano da salvação em Cristo Jesus. Que a Tua bênção possa estar sobre nós. Queremos nesse momento abrir o nosso coração e aceitar esse plano em nossa vida. Aceitar a própria salvação que é Cristo Jesus. Nos abençoe, nos fortaleça a cada dia com o Teu poder, em nome de Jesus. Que Deus continue a abençoar você, meu querido e minha querida, que está ouvindo, que está assistindo esta lição. Então, creia, Deus ama você e fez e fará tudo para salvar você. Que Deus nos abençoe.